Uma pergunta muito recorrente que eu tenho recebido, inclusive ontem recebi essa pergunta de uma pessoa mais idosa, é que, segundo ela, o disjuntor dela estava desarmando, o disjuntor do chuveiro dela. E aí ela falou para mim, é só trocar o disjuntor, né? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. A pessoa perguntou se era só trocar um disjuntor menor que tinha no chuveiro por um disjuntor maior que se iria resolver o problema. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Foi quando eu falei para a pessoa que não é assim, né? Eu tenho um disjuntor, vou usar como exemplo aqui. Eu tenho um de 30, está desarmando no chuveiro, aí eu vou lá e coloco um de 50, resolve o problema. Eu falei para a pessoa que não é bem assim que funciona, que poderia resolver o problema de desarmar o disjuntor e queimar os fios, né? O que seria algo mais trágico. Essa pessoa me falou que estava acontecendo isso também com os fios dela, né? Que estava desarmando o disjuntor com muita frequência e queimando fios. A recomendação que eu dou para todo mundo, né, pessoas que me perguntam na rua ou participantes do canal, eu não posso simplesmente chegar aqui, pegar esse disjuntor de 32 porque ele está desarmando, jogar fora e colocar um de 50, porque não é assim que funciona. Uma instalação elétrica, ela precisa seguir alguns procedimentos, né? Seguir a norma, a BNT NBR 5410. A coisa mais básica de uma instalação elétrica se chama cálculo de carga e demanda. Eu estou falando da instalação elétrica, mas essa referência também serve para apenas um equipamento. Cálculo de carga e demanda de um chuveiro, que é o caso desse aqui. Eu estou demonstrando um disjuntor, mas normalmente vão dois disjuntores, né? Ou um disjuntor bifásico. Aqui é só para ilustrar. Então eu não posso simplesmente trocar um disjuntor porque ele está desarmando, porque se eu assim o fizer, o que vai acontecer, o disjuntor maior possivelmente vai parar de desarmar, só que lá dentro do eletroduto, onde passam os meus fios, o fio que alimenta o chuveiro, se já não queimou, vai começar a queimar. Normalmente, os disjuntores eles são termomagnéticos. Eles vão desarmar pela temperatura e também pelo curto-circuito. Então, se de repente parar de aquecer o fio, ou seja, ele vai parar de desarmar pela temperatura e reduzir também o curto-circuito, ele para de desarmar. Só que você vai poder, dependendo da situação, como é um disjuntor aqui com capacidade quase o dobro desse, mesmo tendo temperatura aqui, ó, pode não desarmar o disjuntor, causando a queima do circuito do chuveiro e de todos os circuitos que tiverem dentro daquele eletroduto. Como eu falei, é um disjuntor termomagnético. Nesse caso aqui, pode ser que pela temperatura dos fios estava desarmando. Não estava havendo curto-circuito, senão ele ia desarmar também. Mas ao trocar de 30 para 50, pode ser que com a alta temperatura no fio aqui ele não vai desarmar. Salvo se houvesse aí um curto-circuito. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, se inscreva, faça comentário e também nos dê sugestões. Quando o YouTube percebe que está tendo bastante joinha e bastante comentário, o YouTube passa a divulgar um pouco mais
os vídeos na plataforma. Eu peço a todos os participantes do canal nunca trocar um disjuntor porque ele está desarmando, nunca trocar por um maior, né? De repente o disjuntor pode estar desarmando por um problema de disjuntor. Já aconteceu em instalações que eu fui resolver esse problema. Eu verifiquei o circuito de alimentação, os fios estavam bem dimensionados, a capacidade de corrente do fio estava boa, o chuveiro tinha uma potência média, então não era o suficiente para estar desarmando aquele disjuntor. Foi quando eu tirei o disjuntor e fiz um teste de continuidade no multímetro e percebi que ele não estava legal. Um teste de continuidade e estalo no disjuntor. Percebi que não estava legal. Eu sugeri para o proprietário comprar um disjuntor de uma marca melhor, um disjuntor top de mercado, né, ou da média de mercado. Ele foi lá e comprou e está instalado até hoje. Então, muitas vezes, o seu disjuntor está desarmando por um problema de construção. São raras, né, as vezes que acontece isso. Na maioria dos casos que eu tenho pego, por exemplo, são instalações mal feitas, circuitos mal dimensionados, né? O proprietário paga ali o pedricista para fazer, o Zé Faísca para fazer, e aí o Zé Faísca não vai usar os critérios, né, que um profissional da elétrica certamente usaria. Quais são os critérios? Eu falo isso direto nos meus vídeos e nunca vou cansar de falar, porque isso envolve risco de choques elétricos, inclusive de pessoas virem a óbito na instalação. Quais são esses critérios? Esses critérios, cálculo de carga e demanda, escolher o disjuntor certo para o circuito certo. Eu estou falando de um chuveiro, qual que é melhor? É o B? É o C? É o D? Qual que é o melhor disjuntor? É o monofásico? É o bifásico? Qual é a capacidade de desarme desse disjuntor em caso de curto? Qual é a corrente máxima que esse disjuntor suporta sem sofrer dano? Então, o profissional da elétrica tem esses cuidados para ser observados em uma instalação. Não é simplesmente pegar um disjuntor, trocar por um maior e deixar lá a fiação e a carga fritando na sua instalação ou no seu circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Nunca troque disjuntor menor por um maior antes de fazer um cálculo de carga e demanda. E a única pessoa que pode fazer isso com muita confiança é um profissional qualificado e responsável da elétrica. Pague lá um pouquinho mais. Muitas vezes os profissionais amadores são baratinhos, porque eles querem só fazer o serviço e ir embora, deixando para você o risco de perder um ente querido. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.